Livro Generais de Deus. Os Evangelistas de Cura. Pioneiro da cura. Em uma manhã fria de inverno, no ano de 1925, em uma escola na Pensilvânia, um grupo de crianças de bochecha rosada ria alegremente, enquanto corria atrás uma das outras, ao redor do alvo carvalho. Menininhas riam no balanço ao subirem cada vez mais alto. De repente, uma das meninas caiu no chão, chorando enquanto esfregava o peito. Aparentemente, ela havia se machucado, mas embora enxugasse as lágrimas, os adultos que estavam supervisionando as brincadeiras não se preocuparam. Rafaela, sério, de 9 anos, continuou a sentir dores no peito, na lesão invisível em seu peito. Seus pais ficaram preocupados e levaram-na a um médico e depois a outro. Parecia que a menina tinha apenas contundido a área próxima à mama esquerda, mas a dor foi aumentando e um pequeno caroço se formou e depois cresceu até o tamanho de uma laranja. Os pais de Rafaela recorreram a um amigo especialista em pediatria que estudara em uma universidade. Após vários testes complexos, o médico pronunciou gravemente o diagnóstico. A pequena Rafaela tinha um sarcoma, um câncer de mama na mama esquerda. Os pais aflitos observavam enquanto a preciosa filha perdia peso rapidamente. O especialista explicou que o câncer estava enraizado tão profundamente que impossibilitava uma cirurgia, acrescentando que pouco poderia fazer para minimizar a dor da menina. Havia também uma ferida aberta que purgava, mas como não se sabia muito acerca do câncer na época, o médico receitou uma pomada marrom especial para ser aplicada diariamente na área afetada, que depois deveria ser envolvida com curativos e limpada. Embora tentasse ser esperançosos, os médicos de Rafaela viam pouca chance de recuperação. Após meses de tratamento ineficaz e muita preocupação, os pais da menina convidaram o médico para ir à sua casa em uma tarde de domingo e jantar com eles. Enquanto conversavam calmamente à mesa, o médico olhava nos olhos tristes para a garotinha doente que ele tinha sido incapaz de ajudar. Virando-se para a mãe da menina, ele fez uma declaração incomum para um médico. Há um homem fazendo algumas reuniões especiais em uma grande tenda. Ele ora e as pessoas ficam curadas. Doutor, francamente, o senhor deve estar brincando, respondeu o casal. Não estou brincando, é sério. Uma paciente que tratei tinha um grande bócio e foi curada. Ela disse que o evangelista F.F. Bosworth orou e ela foi curada instantaneamente. A senhora, sério, olhou com espantos para o médico, que continuou: por que vocês não levam a querida Rafaela até lá? Eles podem ser capazes de ajudá-la também. Os pais de Rafaela, sério, dirigiram até aquela mesma noite para ouvir F.F. Bosworth pregar um sermão acerca da salvação de Cristo e da cura divina. Eles compraram o livro Cristo, aquele que cura, de Bosworth, que se tornaria um clássico cristão sobre o poder de Cristo para curar. Durante a semana seguinte, os sérios leram vários trechos do livro em voz alta para Rafaela, para que todos os três conseguissem compreender a promessa bíblica de cura em Cristo. Agora, com uma fé muito maior,
A família voltou à cruzada no domingo seguinte. Durante o momento de oração por cura, F.F. Bosworth foi em direção à menina, que estava na plataforma, e fez uma linda oração clamando pelo poder de cura de Deus. Ele orou para que Deus a curasse e a usasse como um monumento vivo para o seu louvor e a sua glória. Quando voltaram para casa, mais tarde naquela noite, a senhora Sério deixou a pomada pronta para o tratamento diário de Rafaela, que olhou para a mãe com espanto. Ora, mamãe, onde está a sua fé? Você não ouviu o homem dizer que Jesus me curou? Não preciso mais dos curativos. Estou curada. Nem o grande caroço, nem o inchaço, desde a sua axila até a cravícula, tinha desaparecido, mas a menina tinha começado a ver em si mesmo pelos olhos da fé. A senhora Sério dormiu pouco naquela noite, virando-se na cama e preocupada com sua doce menina. Mas, como ela mesma relatou depois, chegou a manhã e, com ela, uma novidade de vida para a nossa querida. Ela dera um passo para a vida da fé com Jesus e ele a encontrara. Que alegria e que glória! O sol da manhã revelou que todo o inchaço da cravícula até a axila desaparecera. 5 dias depois, o caroço tinha o tamanho de um noz. Pouco tempo depois, ele desapareceu completamente. Louvado seja o maravilhoso e precioso Jesus! Foi a exclamação alegre da mãe naquele verão de 1925. Sua filha fora milagrosamente curada por um homem de Deus. Foi fiel em pregar a salvação completa no sacrifício de Cristo, salvação para a mente, o corpo e o espírito. E Deus foi fiel em cumprir a sua palavra. Um dos pioneiros generais pentecostais, F.F. Bosworth, foi um evangelista da vanguarda, pioneiro na transmissão de mensagens cristãs pelo rádio, um dos evangelistas de cura de maior sucesso na década de 1920 e o homem que criou uma ponte para os avivalistas de cura na década de 1940 e 1950. Desde o dia em que visitou a Rua Azusa, Fred Bosworth se transformou em um marco do movimento pentecostal moderno. Em seus primeiros avivamentos, Bosworth teve contato com outros líderes pentecostais, como John Alexander, Johnny Maria, Charles, John G. Lake, Paul Harder. Anos mais tarde, na década de 1950, com um vasto conhecimento das Escrituras e sua ampla experiência como evangelista de cura, ele se tornou o mentor de homens como J. Cook, o ainda jovem Oral Roberts e muitos integrantes do grupo Voice, Voz da Cura, de James John, onde constituiu uma relação de discipulado especiais estreita como William Branham e T.L. Osborne. Bax viajou com esses homens para a África do Sul e pôde também ter participado de reuniões em parcerias com Branham nos Estados Unidos. Bosworth foi um homem de grande integridade e honra. Ele não era tomado por sentimentalismo no ministério de cura, mas olhava firmemente para Deus a fim de cumprir a sua palavra. Por essa razão, ele nunca quis que as pessoas afirmassem terem sido curadas devido a reações emocionais. Bosworth registrou fielmente os nomes e os endereços das pessoas curadas por meio do seu ministério. Para ele, elas eram as testemunhas da prova viva de que o Espírito de Deus estava operando entre seu povo para curar. Bosworth também gostava de receber as confirmações dos médicos acerca da cura. Como resultado
de anos de ministério, Bosworth acumulou mais de 250 mil cartas e testemunho de pessoas que haviam sido tocadas por suas mensagens. Vários desses testemunhos são compartilhados nessas páginas ao olharmos para os verdadeiros generais de Deus, que liderou alguns avivamentos de cura surpreendentes do século XX. Contudo, Bosworth sempre afirmou que o seu foco principal era o evangelismo e só depois a cura. Um garoto na linha de frente. Quando a Guerra Civil finalmente terminou, após 4 longos anos nos Estados Unidos, era uma nação ferida. O governo federal decidiu criar uma nova visão nacional de mudanças e expansão para incentivar os cidadãos a olharem adiante, para além dos anos de guerra, em direção a um futuro de esperanças e promessas. As pessoas foram atraídas a se mudarem para o oeste e estabelecerem novos territórios. Com a Lei de Terras de 1986, que forneceu aos colonos terras federais baratas. Com a expansão das ferrovias, famílias se mudavam aos milhares para o centro-oeste do país. Bourbon e Bosworth serviam na guerra como soldados da União. Ele e sua esposa, Amélia, se dirigiram para Nebraska, onde poderiam comprar terras por um preço barato. O casal comprou uma pequena fazenda em Utica, onde iniciaram uma família. Em um gélido dia de inverno, 17 de janeiro de 1877, Amélia Bosworth deu à luz ao segundo filho, Fred Francis. Os Bordwells ficaram gratos por ter outro homem para ajudar a construir a sua fazenda. O fato lhes teria trazido muita alegria, maior se soubesse que esse filho também tocaria mais de 1 milhão de pessoas com o amor e o poder de Jesus Cristo. Fred era um menino com uma determinação inabalável. Era esforçado e definiu algumas metas grandiosas que de fato conseguiria alcançar. Com apenas 9 anos, o menino acompanhou seu pai em uma reunião da Guerra Civil em Fort Kenner para assistir à banda marcial e às cerimônias militares. Amantes da música, desde cedo Fred ficou hipnotizado pela música que fluía nos palcos, decorado. Enquanto a multidão aplaudia e acenava canções patrióticas, ele avançou para ver os tocadores de trompete. Fascinado pelo instrumento, o menino estava determinado a ter seu próprio trompete e aprender a tocá-lo. Fred tinha um amor pela música no fundo de sua alma. Sendo o filho de fazendeiro, estava habituado a usar recursos à sua volta. Por exemplo, quando seu tio lhe deu um leitãozinho de uma ninhada de porcos, ele engordou o porco e vendeu ao mercado local. Com esse dinheiro, o garoto trabalhador comprou uma vaca, criou-a, engordou e trocou-a juntamente com seus filhotes por um trompete novinho. Agora que possuía o seu sonhado instrumento, ele precisava de dinheiro para as aulas. Determinado, Fred se debruçou sobre o livro de instruções básicas do velho órgão que ficava na sala da casa, e foi assim que ele aprendeu a ler a música e tocar notas. Fred comprou o livro mais avançado de música para trompetes que conseguira encontrar. Enquanto trabalhava nas lojas de rações do pai, praticava horas quando havia pouco movimento. Estudou as notas, aprendeu os valores musicais e praticou diligentemente. Cedo em sua vida, ele demonstrou que perseverança que o levaria para momentos difíceis, até mesmo perseguições, anos vindouros. Em pouco tempo, Fred era um músico com habilidade suficiente para tocar em uma banda da cidade.
Quando sua família se mudou para University Place, ele fez também um teste e ganhou um lugar na banda dos estados da Nebraska. Algum dia, o grande talento musical desse jovem chegaria a embelezar o palco da cidade de Nova York. Aos 16 anos, Fred Bozor desejava ardentemente poder se sustentar sozinho. Além da sua aptidão para a música, ele era um vendedor natural. Ele encontrou um agente que queria contratá-lo para vender uma variedade de produtos, incluindo cimentos para a indústria de construção. Fred e seu irmão mais velho percorreram de trem todo o estado de Nebraska, frequentemente saltando de vagões abertos para andar de graça, enquanto tentavam fazer dinheiro como mascates. Em uma dessas aventuras, a vida de Fred foi transformada para sempre. Transformado para sempre. Muitas das viagens de venda do jovem Fred o levaram para o Amala. Em uma delas, ele parou para visitar a senhorita Maudie, alguns anos mais velha do que ele. Ela o convidou para acompanhá-la em uma cruzada de avivamento da primeira igreja metodista naquela semana. Nas 2 primeiras noites, Fred ouviu educadamente os louvores e a pregação. Depois, acompanhou a senhorita Maudie à casa e voltou para o hotel. Na 3ª noite, porém, o Espírito Santo começou a agir em seu coração. A primeira vez que Fred realmente ouviu a mensagem da salvação e compreendeu o sacrifício que Jesus fizera por ele na cruz, 1900 anos antes. Seu coração estava agitado em seu íntimo, percebendo que algo estava acontecendo. Maudie incentivou Fred a ir ao altar quando o pregador o chamasse. Relutante no início, mas depois, com passos mais firmes, Fred Bozor se aproximou daquele pequeno altar metodista. Ajoelhado ali, ele soube que precisava decidir naquela mesma noite se tomaria uma decisão por Cristo ou se daria as costas a ele. Com a presença de Deus fluindo em seu interior, Fred decidiu dizer: sim, Deus. Imediatamente seu coração se encheu de alegria a ponto de transbordar e começou a sair dos seus lábios uma risada santa, uma alegria tão grande que encheu seu coração, que ele riu de contentamento, até se sentir envergonhado porque mal conseguia parar. Agora, Fred tinha outra decisão a tomar. Grande parte do seu sucesso nas vendas vinha como base dos métodos desonestos e meias verdades. Ele precisava interromper a sua vida de vendedor e ir para casa. Mas o que ele faria com a sua vida em Cristo agora? Nos 2 anos seguintes, o rapaz teve tantos empregos diferentes que foi difícil manter a contagem. Ele trabalhou em um moinho, depois como balconista em um supermercado, foi funcionário de uma loja de departamentos, foi açougueiro no mercado de carne, funcionário de manutenção da ferrovia e pintor de casas. Aprendeu mais acerca do relacionamento com o Senhor durante esse tempo, mas também lutou contra uma alma ansiosa. Uma evangelista de cura. A carreira de Fred não era a sua única luta. Sua saúde estava se deteriorando rapidamente. 8 anos antes, quando Bozor morava em University Place, um jovem foi ferido e um médico local precisou operá-lo. Não havia adultos suficiente disponível, então o jovem Fred ajudou o médico durante a cirurgia. A sala de cirurgia foi mantida muito quente e ao final Fred saiu em uma gélida noite de Nebraska. Como resultado, desenvolveu uma tosse intensa que enfraqueceu seus pulmões e resultou em uma doença pulmonar crônica que se manifestava como uma tosse seca e rouca. Agora, aos 19 anos, a tosse piorava e se tornava doloroso
respirar. Depois de passar várias semanas acamado, Fred finalmente foi diagnosticado com tuberculose. A doença mortal do fim do século XIX e início do século XX. É verídico do médico, foi o despertador. Ele disse que Fred tinha pouco tempo de vida. O que ele deveria fazer agora? Um ano antes, seus pais haviam mudado para a Geórgia para um novo começo, enfrentando a morte aos 19 anos. Fred Bosworth decidiu viajar de trem até a Geórgia para ver seus pais uma última vez. Estava gravemente enfermo durante a longa e agonizante viagem e imaginava se conseguiria chegar vivo lá. Quando finalmente chegou, Fred tropeçou para fora do trem, caindo nos braços amorosos de sua mãe. Ela cuidou dele ao longo de várias semanas e até ele finalmente ser capaz de sair de casa por curtos períodos de tempo. Em sua primeira saída, Fred foi a outro avivamento metodista para que pudesse ser encorajado pela palavra de Deus. A senhora Mathieu Perry, uma evangelista de cura, estava ministrando uma série de ensinamentos sobre como desenvolver uma caminhada mais profunda com Deus. Fred tossiu durante todo o culto e ela olhou para ele com uma atenção várias vezes. Ao fim do sermão, Fred foi à frente para orar por mais de Deus em sua vida. A senhorita Mathieu caminhou diretamente à direção de Fred, olhou nos olhos. Ele disse: Deus ainda tinha trabalho para ele fazer e ele era jovem demais para morrer. Então a senhorita Mathieu impôs as mãos sobre Fred e orou para que ele fosse totalmente liberto da tuberculose. A partir daquele exato momento, Fred começou a ficar curado e depois de poucos dias a tosse desaparecera totalmente. A consulta ao médico confirmou que seus pulmões estavam totalmente restaurados. Fred Bosworth se alegrou imensamente com a sua cura, mas na época ele ainda não compreendia totalmente o que havia sido curado para levar a verdade, a mensagem do Evangelho de Deus a milhares de pessoas, tanto crentes como não crentes. Deus, eu ainda preciso de um plano. A saúde de Fred se normalizou rapidamente. Ele ainda não sabia como deveria servir a Deus. Então, se estabeleceu na Geórgia com a sua família e encontrou trabalho. Primeiramente como assistente do chefe dos Correios. A seguir, foi eleito escrivão da cidade. Depois de algum tempo, foi trabalhar como banqueiro. Aos 23 anos, Fred conheceu e se casou com uma jovem chamada Stella Aide. Ele a levou ao Senhor logo após se conhecerem. Stella também se dedicou a encontrar uma maneira a servir Jesus. Fred e sua esposa frequentavam a igreja fielmente, mas uma ansiedade sutil continuou a atormentar a alma dele. Para diminuir a inquietação, Fred voltou a tocar trompete, que ele amava, o que foi impossível devido ao vigor renovado dos seus pulmões. Em pouco tempo, ele estava tocando, dirigindo a Georgia Empire Band, representando-se em eventos comunitários nos fins de semana em todo o estado da Geórgia e esperando que Deus lhe mostrasse o próximo passo. Deus é fiel à sua palavra. Ele tinha um plano para F.F. Bosworth, cuja sua vida estava prestes a fazer uma curva brusca em direção a Deus. Pela providência divina, Fred e Stella haviam recebido um exemplar da revista Folhas de Cura, escrita pelo evangelista escocês John Alexander.
Ela proclamava o poder de cura de Jesus, operando na terra nos dias atuais. Também descrevia a comunidade de cristã que Dowie estabelecera. O casal conversou com grande entusiasmo sobre mudar para uma nova cidade. Fred já sabia por sua experiência própria que Jesus, Cristo, ainda curava. Agora ele estava ansioso pela oportunidade de aprender com alguém que cria na mesma coisa e por servir ao Senhor nessa nova cidade. Assim que chegaram a Zion City, Fred encontrou um emprego como contador em uma loja local. Em cada culto, na igreja da comunidade, ele tocava alegremente seu trompete para o Senhor. A Zion City Band não era muito talentosa. John Alexander rapidamente reconheceu uma extensão do talento musical de Fred Bosworth. Quando perguntou a Fred se gostaria de assumir o cargo remunerado de diretor da banda, Fred aproveitou a chance. No passado, Fred havia tocado com bandas seculares e ficou empolgado por ter a oportunidade de tocar a música que ele muito amava, quando exaltava o nome do Senhor. De acordo com um dos primeiros biógrafos de Bosworth, rapidamente a Zion City Band se transformou em um grupo musical amador, dissonante em uma das maiores e melhores organizações musicais em todos os Estados Unidos. A reputação de Fred como músico se espalhou com igual rapidez. Poucos meses depois, a banda de 47 membros recebeu um grande reconhecimento como resultado de tocar nos cultos evangelístico de Dodge, ganhando o tocar em Nova York. Bosworth dirigiu 20 concertos consecutivos, 2 por dia, durante 10 dias. Em Nova York, os críticos inicialmente viram a banda cristã do Centro-Oeste como sinistro e previram um desastre cultural, mas não estavam preparados para o talento musical de Bosworth em seu serviço dedicado a Deus. Após a primeira apresentação, a imprensa elogiou, dizendo: o concerto foi aguardado com apreensão. Mas antes de os músicos presentes no palco terminarem os 4 primeiros compassos da primeira abertura, toda a audiência sabia que estava ouvindo música verdadeira e produzida por mestres da arte. F.F. Bosworth tinha 26 anos na época e desta vitória musical. O poder da limpeza do Espírito Santo. Mas em Zion City nem tudo estava indo tão bem. A partir de 1903, John Alexander se tornou cada vez mais autocrático. Em seu papel de líder da cidade, ele se autoproclamou profeta, Elias, o restaurador, e passou a usar vestes de sacerdotes do Antigo Testamento. Problemas financeiros e pessoais o rodeavam. Ao mesmo tempo, uma moradora de Zion City, a senhora Waldron, participou de uma cruzada do ministério Charles e Parton e recebeu o batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas. Quando ela trouxe a notícia emocionante a Zion City, John Alexander estava determinado a manter o movimento das línguas. Fora de sua comunidade, porém, Bosworth e o evangelista John G. Lake, que também morava em Zion City, na época tinham fome da presença do Espírito Santo em suas vidas. Alguns anos depois, quando Parham foi a Zion City pregar acerca do batismo no Espírito Santo, Bosworth os acolheram em sua casa para realizar reuniões. Pouco depois, Fred Bosworth e John G. Lake receberam o batismo com o Espírito Santo. Juntos eles foram à Rua Azusa, na Califórnia, para vivenciar o avivamento do Espírito Santo. Ali,
e buscar, junto ao reverendo William Seymour, respostas às suas perguntas referente a essa nova obra de Deus, após receberem o batismo do Espírito Santo. Bosworth rememorou os seus primeiros dias de mudança em um emprego para outro e disse: eu gostaria que naquela época alguém tivesse me falado sobre ser batizado no Espírito Santo. Fiquei muito tempo à deriva, sem saber qual era o lugar certo para mim. O lugar certo para F. Bosworth se tornou claro, para que ele imediatamente, durante os anos em que viveu em Zion City, ele falou do seu medo de que Deus o chamasse para pregar o Evangelho. Porém, após receber o batismo com o Espírito Santo, ele ficou com medo de que Deus não o chamasse para pregar. Aos 29 anos, sua vida havia sido radicalmente transformada. Ele começou a pesquisar sobre o Espírito Santo na Bíblia, em passagens como Mateus 3,11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu não sou digno nem de lavar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E Atos 19:2, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Jesus prometera que o Espírito Santo visitaria e que ele seria aquele que batizaria os discípulos no Espírito. Bosworth também leu alguns dos escritos de A. J. Gordon, que falou ousadamente, vigorosamente sobre a prova bíblica do batismo no Espírito Santo, com uma experiência posterior e separada decorrente da salvação. E como pecadores que ainda aceitam Cristo, mas é como filhos que aceitamos o Espírito Santo. Escreveu Gordon ao expor acerca do batismo no Espírito Santo. Precisamos negar o nosso consentimento e a exegese inconsistente que tornaria o batismo nas águas dos tempos apostólicos rigidamente vinculado, mas relegaria o batismo do Espírito Santo a uma dispensação passada. Bosworth admirava a sabedoria de usar a lógica bíblica e a palavra para defender as boas novas do Evangelho pleno, e isso se tornaria um marco para ele em futuros debates sobre o poder da cura de Deus na terra nos tempos modernos.